No nosso lado financeiro, destaco alguns indicadores que serão abordados em maiores detalhes por Silvia, que dará sequência na apresentação. A nossa receita líquida cresceu 24,7% no trimestre, ao passo que o EBITDA cresceu 29,7% e o lucro líquido 62,9%, atingindo 425,6 milhões de reais. Como mencionei no início, também seguimos com um ritmo crescente e acelerado de investimentos, com um total de 640 milhões de reais, o que representa 69,6% de crescimento. Vou aprofundar o tema de investimento no próximo slide. Podemos passar adiante, por favor. Começo falando de reforços e melhorias, que receberam investimentos de 584 milhões de reais no primeiro semestre, um crescimento de 22,3% comparado com o ano anterior. Nesse semestre, realizamos 27 projetos dos 241 que compõem nossa carteira de projetos já autorizados, de um portfólio total de 5 bilhões que pretendemos performar até 2028. Como podemos observar no gráfico da esquerda, o volume investido nesses projetos vem aumentando nos últimos anos, e entre 21 e 23 cresceu cerca de 82% ao ano. Vale lembrar que as demandas de investimentos em reforços e melhorias estão concentradas em contratos renovados, como o nosso contrato 059, e que esses projetos, além de adicionarem à nossa RAP um montante que varia de 12% a 17% do investimento realizado, aumentam a segurança e a confiabilidade da rede, ao passo que diminuem os riscos das falhas de equipamento e custos de manutenção, ao mesmo tempo que atualizam essa base de ativos tão fundamental para o desempenho do nosso serviço como transmissora de energia elétrica. Já os investimentos em projetos Greenfield, que garantem a longevidade corporativa da companhia e que têm uma taxa de retorno real acionista-alvo de 2 dígitos, estão representados no gráfico da direita. O montante investido voltou a crescer por consequência do avanço da construção dos projetos Piraquê, Minuano e Riacho Grande. Nosso portfólio atual conta com 7 projetos em execução, investimento remanescente de cerca de 10 bilhões, e esses projetos, quando energizados, habilitarão uma RAP de 1 bilhão de reais adicional para a nossa companhia. Passo agora a palavra para Silvia Diniz Boada, que explicará. A receita líquida da companhia cresceu 24,7% no segundo trimestre de 2024, atingindo 1,1 bilhão. O crescimento acumulado no semestre foi de 24,5% para 2,2 bilhões. Esse crescimento foi liderado pela recomposição do pagamento do componente financeiro da RBSE a partir de julho de 2023. Além disso, outros destaques positivos foram a atualização da RAP entre ciclos e a entrada em operação dos projetos Greenfield Itaúnas, que passou a receber 100% de sua RAP a partir de novembro de 2023, e Triângulo Mineiro em agosto de 2023, bem como de projetos de reforços e melhorias energizados nos últimos 12 meses. No segundo trimestre de 2024, a receita líquida, considerando as controladas em conjunto, cresceu 250 milhões, ou 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 1,3 bilhão. Além do crescimento observado na receita, nosso EBITDA consolidado também foi positivamente impactado pela atualização dos precatórios a receber pela venda de terreno realizada em 2020. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia cresceu 29,7%, totalizando 891 milhões, ao passo que a margem EBITDA avançou 3 pontos percentuais para 80% no trimestre. Já o EBITDA das nossas empresas controladas em conjunto cresceu 17%, totalizando 182 milhões. No semestre, o EBITDA consolidado teve um incremento de 362 milhões, um aumento de 25,4%, e o EBITDA das empresas controladas em conjunto cresceu 11%. Além do avanço do resultado operacional, o lucro líquido da companhia também cresceu por movimentos observados em rubricas abaixo do EBITDA. O resultado de equivalência patrimonial cresceu 17 milhões no segundo trimestre de 24, principalmente por Madeira e Garanhuns, pelos fatos já mencionados na receita. E o nosso resultado financeiro também melhorou devido a menor IPCA e CDI no segundo trimestre de 24 versus o mesmo período de 2023. Com isso, a margem líquida avançou 9 pontos percentuais para 38,3% no trimestre.
Encerramos o segundo trimestre de 24 com uma dívida bruta de 11,5 bilhões de reais e dívida líquida de 9,3 bilhões na metodologia de cálculo utilizada pelo BNDES. Em relação a dezembro de 23, esse aumento se deve principalmente às novas captações para fazer frente aos investimentos da companhia, como a 15ª e a 16ª emissão de debêntures. No segundo trimestre de 2024, destaco a 16ª emissão de debêntures no montante de R$ 1 bilhão, com prazo de 7 anos e taxa de CDI mais 0,8% ao ano. Com isso, o índice de alavancagem, medido pela relação dívida líquida e EBITDA, terminou o período em 2,46 vezes. Atualmente, o custo médio nominal da nossa dívida é de 10,5%, equivalente a IPCA mais 6,32% ao ano. Destaco ainda que, em julho, a Fitch reafirmou nosso rating corporativo em AAA em escala local com perspectiva estável, destacando, entre outros aspectos, a previsibilidade e a segurança da nossa geração de caixa com receita protegida contra a inflação. Reforço que seguimos mantendo o equilíbrio entre o crescimento sustentável, disciplina financeira para a preservação da elevada nota de crédito, que nos possibilita a captação de recursos a custos competitivos, e a nossa prática de distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório na forma de proventos.